Olá, meus irmãos, tudo bem? A gente vai meditar hoje no texto de Romanos, capítulo 5, do versículos 12 até o 21. Abra sua Bíblia aí, Romanos 5, do 12 ao 21. Paulo fala algo bastante interessante aqui, nessa parte do capítulo. Ele faz uma comparação entre Jesus e Adão. Ele vai dizer que Adão foi o responsável por transmitir a toda a humanidade o pecado. Ele pecou e a partir dele o pecado foi transmitido a todos os homens que sucederam a partir daí. Logo, Adão era o representante dos homens diante de Deus. A gente lembra da história de Gênesis capítulo 3, mas Adão como essa figura representativa de toda a humanidade, o cabeça da humanidade até então. Jesus, por outro lado, quando vem, agora ele há um novo cabeça, um novo representante para os homens. E ele vai comparar. O pecado de Adão traz condenação e juízo sobre toda a humanidade. Por outro lado, a justiça de Cristo traz justificação para todos aqueles que creem nele. Há, portanto, essa comparação entre os dois, de cabeça federativa ou do representante diante de Deus, Adão e o novo Adão, Jesus. É muito interessante que Paulo vai dizer que mas a graça não é igual ao pecado. Pelo pecado de um, muitos foram condenados e receberam a sua condenação. Mas a justiça de Cristo não sobrevém para pagar apenas um pecado, mas uma multidão de pecados. Porque, na verdade, todos nós pecamos. Então, a ideia dele aqui é mostrar como a graça, ela superabunda sobre o pecado, como ela é muito maior do que o pecado. O julgamento vem sobre todos os homens, porque eles foram condenados pelo pecado de Adão. O pecado que é transmitido aos homens. Então todos nós já nascemos em pecado, porque temos um nosso representante que errou diante de Deus e que pecou diante de Deus. Então todos nós já nascemos em pecado. Mas também, por outro lado, não só esse pecado transmitido, mas o pecado como um domínio. Nenhum de nós consegue não pecar. Nenhum de nós vai poder dizer diante de Deus o seguinte: olha, tudo bem, eu herdei o pecado de Adão, mas a culpa foi só dele. Eu nunca fiz nada errado, eu nunca cometi nenhum pecadinho sequer. Não. Nós temos em nós o pecado de Adão colocado sobre nós, transmissão dessa culpa do pecado a nós, mas também temos a nossa própria culpa, porque todos nós pecamos. Todos nós infringimos a lei. Nenhum de nós tem o padrão de santidade de Deus. Mas Deus é tão gracioso para conosco. Jesus é tão amoroso e vem na nossa direção com graça e misericórdia. E Ele derrama sobre nós do seu amor, derrama sobre nós da sua graça, derrama sobre nós da sua misericórdia, e o seu sangue cobre a nossa multidão dos nossos pecados. Pela desobediência, versículo 19, de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Um dia seremos plenamente santos e justos diante de Deus. Até lá, somos declarados justos. Esse é o tema de todo esse capítulo. Fomos justificados, declarados justos pelo Senhor. Um dia nos tornaremos de verdade justos e santos diante do Senhor. Não pelos nossos méritos, mas pelo sangue de Cristo derramado na cruz. Nós louvemos o seu nome, adoremos o seu nome, sejamos gratos a Ele e, mais do que isso, vivamos uma vida de santidade, imitando o exemplo daquele que nos amou e que se entregou por nós. Que Deus nos abençoe. Amém.